tarde, pessoal. Meu nome é Taluama, eu trabalho no Grupo TUM de Mococa e este mês nós estamos fazendo uma campanha, uma conscientização sobre gravidez na adolescência. O TUM trabalha com saúde e adolescência há 21 anos. Dentre as atividades da instituição, a saúde e a prevenção é nosso carro-chefe. Hoje eu convidei uma conselheira para estar vindo falar com a gente sobre o tema, a Ieda Pádua. Olá, boa tarde. Eu quero agradecer ao convite do Grupo TUM, da coordenadora de saúde da Taluama, dizer que é um prazer estar aqui na instituição onde eu comecei as minhas atividades e é uma honra para mim poder estar aqui como profissional hoje, falando um pouquinho da minha experiência e do que eu conheço, do que eu sei sobre um tema tão importante que é a gravidez na adolescência. Obrigada, Talu, e obrigada, Grupo TUM. Ieda, e para começar nosso bate-papo, eu gostaria de saber qual é a importância dessa data. Bom, a Semana Nacional de Prevenção de Gravidez na Adolescência, ela foi alterada dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, então é uma lei que complementa o Estatuto e ela vem dizer o seguinte pra gente, que a sociedade, a saúde, a educação e a assistência precisam falar com os e as adolescentes sobre esse tema. Então é muito importante, por quê? Porque a gente tem uma ideia que todo mundo fala, mas quem fala? Quem vai assumir esse lugar do debate? E no momento da escrita e da aprovação da lei, a lei deixa claro que somos todos nós. O tema gravidez na adolescência é de toda a responsabilidade, inclusive da família. Era o que a gente estava conversando antes da gente estar gravando esse vídeo, você falando que o adolescente, ele perpassa pelos lugares, né? Não é só a educação que é responsável por esse adolescente, a assistência e a saúde também. Sim, a gente precisa enxergar os e as adolescentes como um todo. Então ele não está só na unidade de saúde, então não é só a unidade de saúde que vai falar de prevenção de gravidez na adolescência ou de métodos concepcionais. A assistência vai falar sobre isso, porque nós temos as ONGs, como o Grupo TUM, que executa o serviço de fortalecimento de vínculos, que faz oficinas educativas com adolescentes. E nós temos a escola, porque as adolescentes engravidam e elas estão lá dentro também. Inclusive, o PCN, que é o Parâmetro Curricular Nacional, dentro lá dos temas transversais, tem as oficinas e as orientações sobre sexualidade que devem acontecer, a orientação sexual na escola, que a gente sabe que não acontece muito na prática. E você acha que esse número de gestantes, dessas meninas grávidas adolescentes, tem a ver com a estrutura familiar? Eu acho que são vários itens que compõem essa questão do aumento do número de gravidez na adolescência. Primeiro, existe uma questão estrutural do machismo, Homens se apropriam do corpo das meninas como se fosse dele, e tá aí o feminicídio, a quantidade de mortes de mulheres por dia. E quando o homem se apropria do corpo da mulher e não usa preservativo ou não se responsabiliza por aquela relação sexual, nem sempre a menina está empoderada para poder negociar o preservativo, para falar, olha, eu não quero ter uma relação sexual desprotegida, e a relação acaba acontecendo. Então você tem o machismo, a ausência do empoderamento da menina, e é a questão de que a família não fala sobre gravidez na adolescência. O que a gente percebe que as famílias falam? Se você engravidar, te coloca para fora de casa. Só que a gente sabe que quando engravida, os avós às vezes acabam cuidando e não houve um diálogo sobre isso, porque ainda há muito tabu em relação à sexualidade, à gravidez na adolescência, métodos anticoncepcionais. Tem muitas meninas que ficam sabendo sobre o que é menstruação, como colocar um absorvente na escola, ou nas instituições, não ficam sabendo pela família. Nós já tivemos muito, essa experiência. Então acho que isso também contribui. A dificuldade desses adolescentes serem acolhidos e atendidos na unidade de saúde, porque o adolescente não está na unidade de saúde. Ele só vai lá quando ele já tem alguma doença, alguma situação para ser tratado. E ele não vai lá porque ele quer participar de um bate-papo sobre prevenção, por exemplo. E é importante também a gente lembrar aqui que pelo ECA, o e a adolescente, eles são resguardados quando eles vão à saúde. Eles podem ser atendidos sozinhos
Eles têm direito de terem uma boa qualidade de atendimento e sigilo. E aí, então, voltando, o que pode aumentar o índice de gravidez na adolescência? Então, é o machismo, a falta de empoderamento feminino, a falta de diálogo entre a família, a falta de acesso a métodos anticoncepcionais. E aí a gente sempre escuta falar, mas adolescente sabe, tem informação, engravida porque quer. Não é porque quer, né? Porque ter informação não é o suficiente. Porque eu tenho informação de que se eu transasse sem camisinha, eu vou engravidar, mas não tenho a camisinha na hora, e aí? Né? Então, assim, como que essa adolescente vai fazer com que no momento da relação sexual ela possa falar, opa, não dá para ser sem preservativo, né? Ou você trouxe preservativo? E muitos também têm medo ou vergonha de ir até o posto, ao SF, pegar esse preservativo, né? Sim. Por quê? Porque fica lá livre, né? Muitas unidades você chega agora, acho que todas as unidades aqui em Mococa, você chega, tem lá a caixinha. Mas como que você chega até lá para poder pegar? Você tem que estar muito seguro daquilo, de que as pessoas não vão olhar, né? De que não vão julgar. E nem sempre adolescente tem essa coragem de ir lá. Porque muitas vezes a unidade de saúde do bairro conhece o pai e a mãe, né? Viu crescer, então eles têm meio que essa vergonha. Então a gente poderia afirmar que esses apontamentos são as maiores causas de uma gravidez na adolescência. Isso, e não é um problema do serviço, no sentido de, mas então você está falando que as unidades de saúde não acolhem adolescente? Não é isso. É que o adolescente não está lá. Quando ele chega, ele é acolhido, mas o serviço ainda não está voltado para acolher. Adolescente não tem o hábito de sair da sua casa para ir participar de uma oficina, por exemplo, de prevenção nos espaços de saúde, né? Eles ficam só quando eles são convocados ou quando eles sabem que outros adolescentes vão. Por isso, a importância das oficinas acontecerem dentro da escola. Por quê? São espaços que tem outros pares, onde adolescentes se sentem mais à vontade para poder perguntar, para poder fazer, tirar uma dúvida particular, às vezes, com a monitora que está fazendo a atividade. E falar de gravidez na adolescência é falar de profissionais que precisam estar preparados para falar com adolescentes. Por quê? Adolescente não traz só essa demanda da prevenção, traz a demanda de uma questão de drogadição na adolescência, traz a questão do abuso sexual, de identidade de gênero. Então, da família, eles falam muito da família também. Da família, do estudo, do projeto de vida. Então, assim, não dá pra você trabalhar só a gravidez, porque a gravidez, ela é um dos pilares dessa adolescência toda, né? E aí, pensando em tudo isso que a gente está conversando, o que você acha que, como o adolescente ou a adolescente pode evitar uma gravidez? Primeiro, adolescentes precisam ser preparados para pensar a consequência. Então, se o adolescente não é preparado para pensar, olha, tenho aí minha idade, 15 anos, lembrando que relação sexual com menores de 14 anos é crime. Mas a menina consentiu. Não existe essa situação, nem menina e nem menino consentiu. Crime é crime, tá? A gravidez na adolescência pode ser evitada com acesso à informação, acesso a métodos anticoncepcionais e principalmente o fortalecimento da família para poder falar com os adolescentes sobre isso. Por quê? O que a nossa experiência nos diz? Não adianta só falar com a criança, ou adolescente, o trabalho de orientação sexual. Se a gente não começar a falar com a família, porque é na família que ele volta, né? Com quem ele está, com quem é modelo, com quem é referência. E começar a falar sobre essa questão de projeto de vida e consequência. Qual é o seu projeto de vida? Meu projeto de vida é estudar e ter um trabalho. E o que acontece se você tiver uma gravidez na adolescência? E é muito importante também ressaltar que não é porque nós estamos falando de gravidez na adolescência que nós estamos incentivando os e as adolescentes a terem relações sexuais. Nós estamos incentivando eles à prevenção, a ver o momento certo de iniciar a vida sexual. Hoje está cada vez mais precoce o início da vida sexual ativa, né? Então os adolescentes transam, isso é fato.
Agora, como que você vai conversar sobre isso dentro de casa? Porque esse é um tema que está dentro de casa, porque as pessoas estão dentro de casa. Né? Não dá pra mãe fingir que nada tá acontecendo. A menina tá chegando com o pescoço chupado, né? O menino fica lá todo excitado. E hoje, com esse acesso à internet, com essa questão liberada, eles estão acessando vídeos sexuais cada vez mais cedo. Então, muita pornografia, acesso a músicas que acaba vulgarizando o corpo da mulher e também colocando o homem nessa posição de poder, que é essa questão de machismo. E essa é uma conversa que a família precisa fazer. Porque se a família só delega para que outros façam, qual é o vínculo que se tem? Né? Como é que você fortalece? Pai e mãe precisa ser autoridade. Né? A gente vê muitas famílias que não tem mais a figura de autoridade. Né? Perdeu-se. E aí, quando não tem figura de autoridade, quando ninguém manda, o adolescente faz o que ele quer. E fazendo o que ele quer, ele não tem a responsabilidade de decidir sobre a consequência de uma relação sexual desprotegida. Porque pode sim engravidar. E aí, quem é que vai cuidar desse bebê? E aí, falando na questão da consequência, falando na questão dos métodos, existem N métodos contraceptivos, mas nem todo o adolescente pode usar. Vamos falar um pouquinho? Quais são os métodos que os adolescentes podem usar? É disponível no Sistema Único de Saúde, no SUS, alguns métodos anticoncepcionais, né, para as mulheres, incluindo adolescentes. Então, você tem a pílula combinada, a anticoncepção de emergência, você tem a camisinha feminina, a camisinha masculina, o DIU e o diafragma. Só que não são todas que o adolescente pode usar, Sim. Seja por uma questão de idade, seja por uma questão de mito, né? Ou por uma questão de que precisa da autorização de pai e mãe não quer autorizar que se use. Então, o importante é o adolescente fazer uso do que a gente fala de anticoncepção combinada, que é quando o adolescente faz uso do preservativo e também da pílula. Porque a gente não pode pensar só na gravidez. Uma relação sexual ela não traz só a gravidez como resultado, ela pode trazer as ISTs. Então, é importante pensar nisso também. E aí, a adolescente tem o direito de ir na sua consulta ginecológica, que às vezes acaba acontecendo quando ela já está tendo a vida sexual ativa, e aí é uma chamada para as mães: levem as meninas no ginecologista, para ver se está tudo certo com o desenvolvimento dela. Não precisa esperar acontecer, iniciar a vida sexual. E converse com ela, né, sobre essa questão de métodos. Ah, mas eu vou estar estimulando. É como a Taluama está falando, não é estímulo. Mas esse assunto precisa acontecer com pessoas de confiança. Né? Você precisa entender que você, o pai, a mãe, a família, é base, né? Para que a adolescente ou adolescente possa tomar as suas decisões. Tem alguns métodos que nós chamamos de métodos naturais, que é o coito interrompido, quando o menino tira antes da ejaculação. Esse é um dos métodos que não é aconselhável para o adolescente, porque antes da ejaculação, o menino já solta um líquido e naquele líquido já contém espermatozoide. Se a mulher estiver no período fértil, ela vai engravidar. E a tabelinha, né? Que a menina conta pela menstruação, então também não é aconselhável, porque na adolescência os hormônios ainda estão entrando no eixo dentro do corpo e muitas meninas são desreguladas, então não é legal também fazer esses dois tipos de métodos, tá bom? O importante é a pílula anticoncepcional e o preservativo. Principalmente a camisinha, exatamente. Isso. É o mais importante. Seja adolescente ou adulto, o mais importante é estar usando preservativo. Ai, não pode usar os dois juntos, viu? Às vezes os adolescentes fazem essa pergunta: pode usar os dois juntos? Não, não pode. O menino e a menina, o casal que for ter a relação sexual, bom, nem sempre é casal também, sim, né? Às vezes é uma relação sexual com uma pessoa que você conheceu e, enfim, não pode usar os dois preservativos, é um só. E nesse momento a gente está falando de meninos e meninas porque nós estamos falando de gravidez na adolescência. Isso, porque
quando a gente fala de gravidez na adolescência, o que vem na nossa cabeça? A menina grávida, a barriga. Sim. E aí a gente acaba, por prática, excluindo o menino dessa conversa. E o menino, ele é tão responsável quanto a menina, porque ele é pai. A partir do momento que tem uma gravidez, você tem uma mãe, uma futura mãe e um futuro pai. E aí precisa ser conversado sobre as responsabilidades do pai, da mãe, desse casal, né, na educação dessa criança que está vindo. E o menino, ele tem que participar sim também do pré-natal, né, acompanhar essa gestante em todo esse processo, mas a gente acaba excluindo ele, né? Ele fica como um telespectador, sendo que na verdade ele também deveria ser protagonista. Sim. E aí a gente falando então nessa questão da importância do pai, qual é o impacto da gravidez no projeto de vida desse menino e desta menina? De novo a gente volta a falar de uma situação que é absorvida mais pela menina. O menino não vai ter prejuízo na sua vida escolar, na sua vida profissional, na relação com os outros meninos. Ele pode ser visto como, nossa, o cara engravidou a menina, né? Nenhum homem chega para uma entrevista de emprego e é perguntado para ele, quantos filhos você tem? Como se isso fosse uma pergunta que determina se vai ou não conseguir a vaga de emprego. Para a mulher, sim. Né? Se ela tem filho, a chance dela conseguir aquele emprego é menor. Né? Então, o menino, ele não vai parar de estudar porque ele teve um filho. A menina para, porque ela não tem com quem deixar, porque os avós não vão se responsabilizar. Então, a menina tem toda uma mudança. E já o menino, culturalmente, como ele não participou desde o pré-natal, ele não pertence àquela situação. E como a nossa sociedade ainda valoriza, né, essa questão do homem não participar, de que filha da menina, filha da mulher, então ele passa isento nisso. E um dos motivos no Brasil da nossa evasão escolar por mulheres é a questão da gravidez na adolescência. Elas literalmente param de estudar porque elas precisam cuidar do filho, elas precisam trabalhar para ter esse sustento, né? Bom, nós vamos finalizando por aqui. Lieda, quer ressaltar alguma coisa? Quer complementar alguma coisa sobre a nossa conversa? Uma informação importante que talvez a gente não tenha deixado claro é em relação ao abuso sexual. Muitas meninas e meninos são abusados no nosso país. E é um assunto mais delicado ainda que gravidez na adolescência, mas é um assunto que não tem que começar na adolescência, tem que começar na infância. Quando a gente começa a conversar com as crianças sobre essa questão de que não pode deixar ninguém tocar no seu corpo, de que você precisa, se alguém mexer no seu corpo, te oferecer alguma coisa para fazer com o corpo da criança, falar para a criança, contar para alguém de confiança. Tem muita gravidez que é resultado de abuso sexual, né? Então a gente tem que estar muito atento a esses sinais que as crianças e adolescentes podem dar para nós que atendemos crianças e adolescentes em relação ao abuso. E caso você receba alguma criança ou adolescente que foi vítima de abuso, é importante que a família acolha essa adolescente, não julgue no sentido de também você fica se oferecendo, que é o que a gente ouve, né? A adolescente fica andando com essa roupa curta, que não sei o que. Mulheres, meninas nenhuma tem o direito, né, de ser estuprada pela roupa que usa. Né? Então a gente precisa começar a falar sobre essas questões. E então, Talu e família e a todos e todas que estão nos assistindo, fique atento se a criança mudou o comportamento, se o sono está diferente, se está ficando mais isolado. Aí você vai falar, mas como que a gente vai perceber? Todo mundo conhece a criança, o que é normal e o que não é. Quando ela está apresentando algum comportamento que não é o seu normal, pode estar acontecendo alguma coisa. Ieda, tô desconfiando de alguma criança que está sendo abusada, vizinho, dentro de casa, da minha família. Como eu denuncio? Você pode procurar o Conselho Tutelar, tem os números que a gente vai colocar aí no final do vídeo. Você pode ligar, é garantido sigilo. Você pode ligar no Disque 100, que é lá em Brasília, e falar sobre o que você está vendo.
ou que você soube, ou ir direto na sede do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar está aberto das 7 às 17 horas e depois a gente fica no plantão das 17 horas às 7 horas do outro dia, com o telefone vivo e o telefone claro, pensando no atendimento dos 2 distritos que não tem a rede claro, só pega o vivo. Então fiquem atentos e denunciem. Para nós combatermos abuso sexual, tem que ter denúncia. E o mais importante, pessoal, que é anônimo. A gente não precisa se identificar. Se o nosso medo é, mas vão descobrir quem é, não vai, porque a denúncia é anônima. Vocês não precisam dar nome, endereço, telefone, vocês só vão contar a situação que vocês viram, que vocês estão desconfiados, tá bom? Ieda, muito obrigada. É sempre um prazer ter você comigo, conosco aqui do TUM, né? Não vai ficar só por aqui, eu quero que vocês escrevam nos comentários quais os assuntos que vocês querem conversar, pra gente estar podendo conversar. As atividades do TUM estão acontecendo virtualmente, ainda a gente não está liberado para fazer atividades presenciais. Então, de segunda a quinta, nós estamos com as atividades aqui culturais, recreativas, de saúde, tá? Muito obrigada e até! Gostaria de agradecer Taluama e Grupo TUM pelo convite, né? Estou à disposição e o Conselho Tutelar também está aberto todos os dias das 7 às 17. Obrigada!